Você já parou para pensar que os limites mais pesados da sua vida não foram impostos pelo mundo, mas por você mesmo? Olá você, tudo bem? Antes de mais nada, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Isso também ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas e esse é o meu propósito, levar essa mensagem de transformação para o máximo possível de pessoas. Porque o futuro só é transformado quando você muda o presente. Agora vamos ao assunto. Quantas vezes você disse, eu não consigo? Ou, isso não é para mim? Já é tarde demais? Essas frases aparentemente inofensivas são como muros, e são muros invisíveis. E muitas vezes são muito mais altos do que os obstáculos reais que existem lá fora. E hoje eu quero te provocar. Será que não é você quem está se impedindo de viver a vida que deseja? Porque os limites que você coloca em si mesmo são quase sempre maiores que os do mundo. E talvez você já tenha até pesquisado aqui mesmo no YouTube como aumentar minha autoconfiança, como parar de me sabotar, como acreditar mais em mim. E você descobriu que a mente pode ser tanto prisão quanto liberdade. O mundo lá fora tem obstáculos, sim, e não são poucos, mas eles são concretos. Falta de dinheiro, falta de tempo, falta de recursos. Esses obstáculos podem ser superados com estratégia, com esforço, com disciplina. Mas os limites internos, esses são cruéis. Eles não têm forma, não têm data de validade, não têm lógica. São vozes que dizem, você não pode, você não é suficiente, você não vai conseguir. E essas vozes, muitas vezes, elas pesam mais do que qualquer realidade externa. É como estar diante de uma porta trancada sem perceber que a chave já está no seu bolso. Eu quero compartilhar com você a história da Elisângela. Ela sempre sonhou em escrever um livro, mas toda vez que pensava em começar, surgia a voz interna. Você não é boa o suficiente. Ninguém vai querer ler quem você pensa que é. Elisângela passou anos paralisada, sem sequer escrever a primeira página. Até que um dia, cansada de se sabotar, ela decidiu escrever mesmo assim. No começo, claro, foi difícil, mas com o tempo, as palavras fluíram e o livro tomou forma. Hoje, o livro de Elisângela inspira milhares de pessoas. E ela diz, meu maior inimigo não foi o mercado, nem os críticos, fui eu mesma. Quando derrubei o meu muro interno, o mundo deixou de ser tão assustador. E isso acontece com todo mundo. E eu me lembro que quando eu fui construir uma das primeiras casas que eu fui construir, a planta veio e eu tinha dito ao arquiteto que eu não queria paredes, eu não queria divisórias, eu não queria nenhuma coluna no meio da casa. E ele falou, não tem problema. Quando eu recebi a planta eu não entendi muito, porque eu não tinha entendido. Veio aquelas siglas lá que eram de ferro e eu não sabia o que é isso. E aquilo me assustou por um bom tempo, até que um dia eu falei, chegou. Eu liguei para uma empresa que vendia vigas de ferro e perguntei, eu posso ir aí para aprender alguma coisa? E eles falaram, claro. E eu fui lá e eles me explicaram, olha, esse aqui quer dizer isso, vem cá, eu te mostro a peça, é isso aqui. Essa outra é essa aqui, essa outra é essa aqui. Eu falei, caramba, toda aquela preocupação que eu tive por, eu acredito que uns 3 meses, ela foi resolvida em questão de meia hora. Então, o assustador, o que assusta é somente a falta de clareza. Quando você começa a entender sobre o assunto, nada mais assusta. Seguindo, talvez você também viva isso, né? Não é o mundo que te impede de agir, é a sua mente que cria justificativas. Você diz,
não tenho tempo, mas passa horas em distrações. Diz, não tenho dinheiro, mas não tenta criar alternativas. Diz, não tenho apoio, mas nunca pediu ajuda de verdade. E vou te falar um segredo: as pessoas querem ajudar, basta você procurar. Os limites que você cria, são como correntes invisíveis. E o mais cruel é que você acredita neles. A mente inventa barreiras que não existem e, quando você acredita nessas barreiras, vive preso em uma prisão sem grades. É como um pássaro que nasceu em uma gaiola. Mesmo quando a porta abre, ele não voa, porque ele acredita que ainda está preso. Agora também tem a história do Felipe. Ele sempre teve vontade de falar em público, mas o medo da exposição o paralisava. Antes de cada oportunidade, dizia para si mesmo: eu não consigo, eu vou travar, eu vou passar vergonha. E por acreditar nisso, nunca tentava. Um dia foi desafiado a falar em uma pequena reunião, as mãos suavam, a voz tremia, mas ele conseguiu. E percebeu que o limite não estava no palco, estava dentro dele. Hoje Felipe é palestrante e sempre diz: o mundo nunca me impediu, foi eu quem me impedi durante anos. Os limites que você coloca são como correntes pesadas. Cada crença limitante é um elo, e quanto mais você repete, mais essa corrente se fortalece. Mas aqui está a verdade: toda crença é aprendida, e se foi aprendida, pode ser desaprendida. Você não nasceu acreditando que não podia. Você ouviu isso em algum lugar, repetiu para si mesmo e transformou em verdade. Mas não é verdade. É apenas uma história que você contou tantas vezes que passou a acreditar. E a boa notícia é que você pode escrever uma nova história. É como trocar os óculos. De repente a visão muda e você percebe que a paisagem sempre esteve lá, só estava escondida pela lente errada. Agora tem também a história da Lúcia. Aos 55 anos, ela queria voltar a estudar, mas dizia para si mesma: já é tarde demais. Essa fase pesou para ela, porque durante anos ela acreditou nisso. Até que um dia, cansada de esperar, se matriculou em um curso. No início, claro, ela sentiu medo de não acompanhar os mais jovens, mas, para sua surpresa, ela se destacou, fez amigos, abriu novos caminhos. Hoje, Lúcia diz: descobri que o limite não era a idade, era a barreira que eu mesma criei na minha mente. E aqui está a virada. O maior inimigo não está lá fora, está dentro. O mundo vai sempre ter obstáculos, mas eles não são reais, tangíveis, superáveis. Já os limites internos são sombras que parecem gigantes, mas se dissipam quando você decide agir. Quando você enfrenta o mundo, descobre que ele não era tão assustador assim. Do mesmo jeito das vigas de ferro. Quando eu aprendi o que significava aqueles símbolos, tudo ficou mais claro. E quanto mais conhecimento, mais clareza. O que te prendia era o peso das suas próprias crenças. E quando você quebra esses limites internos, o mundo se abre de uma forma que você nunca imaginou. É como acender a luz em um quarto escuro. De repente você percebe que os monstros não estavam lá. Eram só sombras criadas pela sua mente. Agora, aqui está a grande verdade. Os muros mais altos não estão fora, estão dentro. E você pode derrubá-los não com mágica, mas com ação. Cada passo dado, mesmo pequeno, é um tijolo a menos nesse muro. E quando você olha para trás, você percebe que o gigante que te assustava era apenas uma sombra projetada pela sua própria mente. A vida não vai se abrir enquanto você não decidir abrir espaço dentro de si. E quando você derruba esses seus limites internos,
o mundo externo se torna apenas terreno fértil para as suas conquistas. Lembre-se, o maior não que você ouve não vem das pessoas de fora, vem de dentro de você. Agora, se esse vídeo fez sentido, escreve nos comentários: eu escolho quebrar meus limites. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem ainda hoje, porque é hoje que tudo acontece. Adicione este vídeo na sua playlist de reflexões para voltar sempre que sentir que seus limites internos estão te paralisando. E lembre-se, os limites que você coloca são quase sempre muito maiores que os do mundo. E eu sei que você pode.